Existe um lugar que, para muitos, é sinônimo de proteção: o lar. Mas para milhares de mulheres e crianças, o que deveria ser refúgio virou campo de batalha. No Rio Grande do Sul, em um único feriado muito triste para todos nós, 10 mulheres foram assassinadas, a maioria sem registro de ocorrência, sem medida protetiva, sem chance de defesa. Estamos diante de um fenômeno complexo, estrutural e brutal. A violência contra a mulher segue acontecendo às sombras, dentro de casas, nos silêncios, nas vergonhas, nos medos que nós ainda não sabemos acolher. Hoje, nós vamos mergulhar nesta complexidade, porque o feminicídio não começa no momento da morte. Ele começa muito antes, no que nós não vemos, não ouvimos ou sequer queremos enfrentar. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Lu Rodrigues e hoje, para fazer esta conversa urgente conosco, recebemos Ivana Bataglin, promotora de justiça, feminista e militante pelas causas das mulheres, que há anos enfrenta a violência contra a mulher, que não é um problema privado, é uma violação de direitos humanos, é um crime. Ivana, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar fazer essa conversa com a gente. Obrigada, Lu. Eu é que agradeço muito pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. A Ivana tem uma história maravilhosa e eu vou começar provocando ela por aí. Porque, com tantos anos trabalhando com histórias que, para muitos de nós, seja tão difícil de ouvir, como é que tu ainda segue com tanta energia? Então, o que te mantém colocando energia para ouvir as vozes dessas mulheres, para trabalhar nessa defesa? E como é que essa questão do gênero te encontrou na tua trajetória, na tua carreira, Ivana? Então, assim, eu costumo dizer que essa questão, assim, esse atravessamento com as questões de gênero vieram absolutamente por acaso. Eu era uma promotora de justiça, trabalhando numa promotoria de justiça criminal no interior do estado, na cidade de São Gabriel, onde eu trabalhava com todo crime, né? Desde o JEC, né, o Juizado Especial Criminal, que é briga de vizinho, até júri, e também execução criminal, com presídio. E gostava muito dessa atividade, né? Uma atividade persecutória, né? De fazer valer, né, o que está no Código Penal, então a condenação do agressor, do réu e o cumprimento da pena. Então, eu tinha muito esse foco. Dentro de todas as minhas atribuições, violência contra a mulher sempre aconteceu, sempre existiu, desde o primeiro dia que eu cheguei na promotoria de justiça. Né? Ela não veio com a Lei Maria da Penha. Desde o momento em que eu comecei a trabalhar como promotora de justiça, aos 25 anos de idade, as mulheres pediam ajuda. Né? Eu não tinha muito o que fazer por elas, porque antes da Lei Maria da Penha, não existia muito mecanismo para ajudar essas mulheres. O máximo que eu conseguia fazer era dar um conselho, né? Dizer, a senhora precisa largar esse marido, a senhora tem que largar o seu namorado. E achava que esse conselho ia estar ajudando muito, quando, na verdade, hoje eu já sei que isso é uma forma de revitimizar. Mas eu não fazia por mal, eu fazia porque eu achava que essa era a solução. E mais, eu ficava muito indignada mesmo, quando elas não seguiam o meu conselho. Quando elas retornavam para a relação abusiva e daqui a pouco tinha outro registro de ocorrência. Eu acabava achando assim que horror, não vou mais ficar me matando, né, por essas mulheres que querem continuar numa relação abusiva. Essa era a ideia que eu tinha a respeito dos fatos. E tudo começou por acaso, assim, no momento em que o Procurador-Geral de Justiça da época me designou para participar de um grupo nacional de direitos humanos do Ministério Público, numa comissão que estava sendo criada para enfrentar a violência contra a mulher. No momento em que eu cheguei nessa comissão e com outros colegas, eu comecei a ouvir, a entender sobre violência contra a mulher. Foi uma descoberta muito importante de que eu não sabia nada da matéria. Eu não entendia o que era violência contra a mulher. E aí eu comecei a estudar e busquei entender. E isso me tornou uma promotora de justiça melhor, né? E também uma pessoa melhor, porque foi nesse momento que eu comecei a me tornar, então, uma mulher feminista. Perfeito. É por isso que eu digo, por isso que eu me apresento sempre, assim, depois de dizer que eu sou uma promotora de justiça, atualmente sou coordenadora de um centro de apoio no Ministério Público, eu me apresento como feminista e também antirracista. Porque essas são qualidades que eu adquiri ao longo da minha carreira, né? E ao me deparar com uma realidade que não é nada bonita, né? E é uma deconstrução diária. Diariamente eu tenho que me desconstruir como uma mulher machista e racista, porque foi isso que eu aprendi com a minha família, com a minha escola, com a sociedade, né? Até o momento em que, então, eu dei de cara com algumas realidades que me fizeram, né, dar esse ponto de virada.
E isso mudou completamente a minha atuação como promotora de justiça, mas o meu estar no mundo também. Então, assim, eu recomendo a todas as mulheres que ainda não são feministas, adiram, porque o feminismo faz muito bem para nós, enquanto mulheres, mas para o planeta como um todo, porque o feminismo é essa busca por um mundo mais justo e mais igual. Já enfrentou alguma dificuldade na tua carreira por fazer adotar esse posicionamento? É claro que, assim, algumas pessoas têm uma visão muito enviesada do que seja o feminismo, né? E essas pessoas têm medo da palavra. Essa palavra, também a palavra gênero, é a palavra que assusta as pessoas. Mas eu percebo, assim, um certo receio, né? Até o momento que as pessoas entendem do que se trata, né? Como eu faço muita palestra, porque tem um projeto do Ministério Público que é o CAO na estrada, CAO de Centro de Apoio Operacional, né? Que é o centro de apoio que eu coordeno. A gente vai a diversos municípios e eu sempre começo falando sobre isso. E eu sinto, assim, a gente consegue perceber, né? No público, assim, uma certa resistência, ao mesmo tempo que vão se desarmando ao entender do que eu estou falando, né? Porque as palestras que eu tenho feito no CAU na estrada, basicamente, são sobre isso. São sobre violências invisibilizadas e essas desigualdades estruturais que fazem com que seja necessário o feminismo. Perfeito. A violência contra a mulher já não cabe nesse discurso simplista há tanto tempo, né? Sim. Que já foi enquadrado durante um tempo. Ela é estrutural, como tu bem trazes, e atravessa muitas camadas. Mas apesar de todo esse debate, essa violência ela continua crescendo, né? Quando a gente fala de violência contra a mulher no Brasil, de que fenômeno a gente está falando? O que é essa violência contra a mulher? Onde é que ela começa? Onde é que a gente começa a enxergar ela dentro das relações? Sim, no Brasil é dramático a gente saber que nós estamos em 5º lugar no ranking mundial de feminicídios, num ranking de 185 países. A gente tem a Lei Maria da Penha, que é uma das 3 melhores legislações no mundo em matéria de gênero. E, ao mesmo tempo, a gente tem, então, esse paradoxo. Uma das 3 melhores legislações e um dos piores índices de feminicídio. E como o feminicídio ele é a ponta do iceberg, ele nos dá uma noção do quanto temos de violência, porque a violência contra a mulher ela é extremamente subnotificada, né? Tem até uma frase da Nadine Gassmann, que já foi diretora da ONU no Brasil, em que ela diz assim: 1 a cada 10 mulheres denuncia o fato às autoridades, as outras 9 sofrem caladas. Essa é a estatística. E então pensar como é que a gente vai saber exatamente qual é a quantidade de violência, se a violência está aumentando ou se é a notificação, se as mulheres estão denunciando mais. Quando a gente vê que o número de feminicídios aumenta, que o número total de mortes violentas de mulheres está aumentando, então nós temos, infelizmente, a certeza de que a violência também está aumentando. E isso nos dá um parâmetro de que a gente ainda não encontrou o caminho certo. Mas tem uma teoria feminista que explica esse aumento da violência, apesar de termos tantas leis protetivas, apesar de falarmos tanto sobre o tema. E essa teoria, ela diz o seguinte: nós mulheres, nós já estamos num momento da civilização em que nós sabemos os nossos direitos. Nós sabemos que a gente pode escolher com quem casar, não é o nosso pai que escolhe. A gente pode trabalhar fora sem pedir autorização para o marido. Não precisamos da autorização dele para trabalhar fora. A gente pode votar. A gente pode ser votada. A gente sabe tudo isso. A gente sabe que o nosso corpo é nossas regras. A gente sabe isso. Mas nós continuamos criando os meninos como há 50 anos atrás. Nós ainda ensinamos para os meninos que homem não chora. Homem não pode ser sensível, que homem não pode levar desaforo para casa, porque isso não é coisa de homem. Homem não pode fraquejar, ele tem que ser forte o tempo inteiro. Então, o modo como a gente socializa os meninos faz com que eles não saibam lidar com essas mulheres demasiadamente independentes. E aí, então, a gente chega nessas relações que acabam se tornando violentas. Então, é surpreendente a gente ver relações de namoro em que adolescentes são violentos com as suas namoradas. E a gente pensa, mas como assim? A gente já está 2025, né? Como que ainda está acontecendo? Porque esses meninos foram criados ainda dessa forma. Então, se a gente não pensa numa forma de igualdade a partir da mais tenra infância, a gente vai continuar reproduzindo essa desigualdade.
E eu acho que tem um certo jogo de empurra aqui também, né? Então, a quem está cabendo esta educação dos meninos? Porque, do ponto de vista da rede, do sistema, bom, a gente precisa conversar nas escolas. Mas essa educação, ela também está em casa. Mas, às vezes, a casa é o lugar onde a violência acontece. É onde se aprende a violência. A família, ela é para ser lugar de amor e proteção. Isso é o que está na Constituição Federal, inclusive. É o que se espera, o que se deseja e é o que deveria ser uma família. Mas, por vezes, as famílias são os lugares de maiores violações de direitos humanos de mulheres e crianças e idosos também. Então, a gente não pode esperar que venha, que parta assim, espontaneamente das famílias uma educação mais igualitária. Acontece, mas não se pode esperar, porque o que costuma acontecer é uma violência transgeracional. Tudo é transgeracional. De uma geração para outra, aquelas crianças vão aprender o que viram os pais fazendo e vão repassar aquilo para a próxima geração, né? Então, é isso que vem acontecendo. Por isso, é dever do Estado interferir nisso. E de que forma que o Estado consegue interferir numa educação em gênero? Por meio da escola. Né? É por meio da escola, e inclusive a Lei Maria da Penha já prevê isso, né? De ter currículo obrigatório para discutir gênero. Discutir gênero é dizer isso, né? Que menino pode chorar, que ele não precisa ser forte o tempo inteiro, que ele pode ser sensível, ele pode pedir ajuda. Os homens se suicidam quase 4 vezes mais do que as mulheres, porque eles não pedem ajuda. Né? Não é coisa de homem procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra. E eles se matam mais. Eles se matam mais em acidente de trânsito porque eles têm que provar essa masculinidade a todo momento, que eles não têm medo. Eles se envolvem mais com álcool e drogas, porque isso também faz parte dessa masculinidade que mostra que não tem medo. Então, assim, o machismo também faz mal para os homens. Muito mal. Claro que ele faz muito mais mal para nós, porque a gente está morrendo por causa do machismo. Né? Em média, 4 mulheres assassinadas por dia por causa do machismo. Mas ele faz mal para a sociedade como um todo. É extremamente massacrante para os homens ter que cumprir o tempo inteiro, né, esse ideal de masculinidade construído, que é um ideal artificial. Porque as pessoas sentem frustração. As pessoas sentem medo. Mas aos homens não é dada a possibilidade de sentir medo. Não é dada a eles a possibilidade de sentir frustração. Como é que se resolve como é que uma mulher resolve uma frustração? Chorando, pedindo colo para as amigas. Como é que um homem resolve a frustração? Ele pode chorar? Não. A sociedade diz que não. Não. Ele pode pedir colo? Não pode, porque isso não é coisa de homem. Então, assim, há uma forma muito, muito primária de reafirmar a masculinidade, que é a violência. Então, a gente tem essa violência por conta disso, no modo como nós estamos socializando os meninos e as meninas. Então, assim, é preciso revisitar isso, rever. E falar sobre isso e diversas outras questões na escola. E com linguagem que depende da faixa etária, né? Então, assim, para cada faixa etária tem uma linguagem. É dizer para meninos que lavar a louça ele não vai fazer com que eles sejam menos meninos, né? As pessoas precisam entender que quem mora dentro de uma casa tem que dividir, não é ajudar em casa, é dividir, né? Então, assim, são papéis, estereótipos de gênero que tem que desfazer. Existem grupos, doutora, onde os homens encontram espaço para esta conversa. E, às vezes, até de forma de aprendizado na vida adulta após algum delito, né? O que se sabe sobre esses momentos onde os homens conseguem falar sobre essas masculinidades? Isso vem para a mesa? Isso tem resultado? Sim. Na tua história, onde é que isso aparece? Em relação aos homens autores de agressão, né, a gente chama isso de grupo reflexivo de gênero, e ele pode ser encaminhado, né, o homem autor de agressão pode ser encaminhado no momento da medida protetiva ou mesmo no momento da condenação para participar desses grupos. O índice de reincidência dos homens que passam por esses grupos é menos que 5%. Quando eles não chegam muito afim de participar, né? Não, eles chegam reclamando. É engraçado que, assim, eu nunca participei, né? Nunca assisti um grupo, porque é um grupo, assim, em que eles
estão no lugar seguro com o facilitador ou a facilitadora. Então, a gente não vai lá para ver o que está acontecendo. Mas os relatos de quem trabalha como facilitador ou facilitadora é de que na primeira sessão eles chegam reclamando muito e que, se perguntados assim do porquê que tu está aqui, a resposta é sempre a mesma, porque ela me denunciou. Nunca é porque eu bati ou porque eu... Não, ela me denunciou. Sempre com muito ódio da companheira, né? Com muito ódio do juiz, né? E com ódio de estar ali. E no momento em que eles começam a rediscutir assim, os padrões de masculinidade que eles aprenderam, né, eles se tornam outros. Né? Por isso que eles não reincidem, porque eles conseguem pensar sobre aquilo que levava a praticar a violência. Então, assim, é uma política pública extremamente eficaz. Né? Existem alguns grupos pelo país que são grupos espontâneos, no sentido de que são homens que se reúnem para falar sobre masculinidades, não para subir montanha, né? Sim, né? são Não é disso que eu tô lugares falando. diferentes. Estou falando de homens que se reúnem para falar de masculinidades, né? Para discutir papéis de pai, por exemplo, né? Resgatar a paternidade plena. E são grupos bem antigos, assim, tem o Instituto NOS, por exemplo, que tem mais de 30 anos, né? Então, eles têm muita experiência nisso, né? E tem diversos lugares do país. São grupos espontâneos. Os homens procuram isso mesmo, para se entender dentro da sua masculinidade, se reavaliar. E tem esses que eles são encaminhados obrigatoriamente, né? De qualquer forma, qualquer um deles funciona. E apresenta resultados. Com certeza. A gente começou o programa com dados muito tristes, né? Dos feminicídios aqui durante o feriado de Páscoa. A maior parte daquelas mulheres, a gente sabe que não tinha medida protetiva. Nenhuma delas tinha. Nenhuma tinha. Nenhuma. Registro de boletim de ocorrência. E aí, o que demonstra pra gente é que havia um ciclo de violência já acontecendo antes, né? Em alguns momentos já te ouvi falar sobre uma escalada. O que é essa escalada da violência? Quais são os tipos de violência até chegar nesse último dado fatal? Então, né? tem uma psiquiatra francesa, Marie-France Irigoyen, que ela traz no livro, o nome do livro é A Violência no Casal. Ela traz assim, alguns esclarecimentos muito importantes para a gente compreender a violência. Foi o primeiro livro que eu li a respeito. E que me abriu os olhos para eu conseguir entender esse fenômeno, que é um fenômeno muito complexo. Ele não tem uma explicação única. Né? Por isso que ele é tão complexo. E para cada mulher, individualmente, a explicação para ela estar ali vai ser uma explicação diferente da outra. Mas, enfim, o que a Marie-France explica, e isso é bem importante da gente entender, tem até uma frase que ela usa assim, ó. Nenhum homem vai chegar assim do dia para a noite como uma trovoada num céu sereno. É essa metáfora que ela usa. Ele vai numa explosão de raiva momentânea e ele vai agredir sua mulher. Isso não existe. O que acontece é uma sequência de microviolências que as mulheres, inclusive, demoram muito a perceber como violência. E por isso é que é tão perigoso. Que é cultural, né, gente? Então, a situação é a violência psicológica. Então, assim, o isolamento, né? Ele começa a reclamar dos amigos, reclamar da família, ela deixa de conviver com essas pessoas, né? É o controle. Ele quer saber onde é que ela gasta o dinheiro, onde é que ela foi, o que ela conversou, ele quer saber a senha do celular, a senha da rede social. Mas e aí a gente aprendeu a romantizar o abuso, né? Mas é que ele é muito ciumento, porque ele me ama muito. Tô preocupada comigo. Então, controle não é amor, né? Mas a gente romantiza isso. E aí as coisas vão evoluindo, né? E aí diversas outras formas de violência psicológica, elas vão preparando o terreno para que um dia possa acontecer uma violência mais grave, como a violência física, por exemplo. Então, a gente fica muito surpreso de ver uma mulher que toma um tapa, toma um soco e volta para o seu companheiro. Mas acontece que quando ela tomou esse tapa, que ela não foi a primeira. Não foi a primeira vez que ela sofreu uma violência. Aquela foi, talvez, a primeira violência física. E ela tem uma dependência emocional muito ligada a toda a violência psicológica que veio sedimentando esse terreno. A Marie-France tem uma frase que eu acho muito importante, que ela diz assim, não há violência física sem que antes não tenha havido violência psicológica. Então, quando a gente tem noção, tem conhecimento de que uma mulher recebeu uma violência física, pode ser que ela não saiba que sofreu violência psicológica, mas a gente pode ter certeza absoluta que ela sofreu. E ela não tenha identificado ainda. Então, é por isso que é tão difícil para ela sair dessa relação, porque ela tem essa dependência emocional que vai fazer ela acreditar que ele vai mudar, porque ele pede perdão, ele se arrepende, né? Quando há um ciclo de violência, os homens se arrependem de verdade,
né? É real o arrependimento. E aí ele promete que vai mudar, porque ele até acha que vai. Mas se ele não passar por um grupo reflexivo de gênero, é muito improvável que ele mude, né? E aí vai acontecer de novo. Toda vez que uma mulher perdoa uma agressão, toda vez que ela tolera, né, ela justifica, ela volta para o seu agressor, na próxima vez ela vai tolerar um pouco mais. E é por isso que há uma escalada da violência. E a gente chama hoje, a gente nem costuma mais falar em ciclo da violência, a gente chama de espiral da violência. Porque aquilo que acontecia com um tempo maior de duração, né, entre uma agressão e outra, começa a diminuir. E começa a aumentar a violência em si. A intensidade A intensidade. Por isso que é uma espiral, Perfeito. porque vai diminuindo e vai subindo, né? Vai escalando e pode chegar a um feminicídio. A gente tem que ter sempre esse cuidado de pensar que, mas não é nada. A gente tem que meter a colher, né? Por isso que hoje em dia, mas ela quer voltar para ele, ela que volte. Não. Assim, como Estado, a gente tem o dever de seguir com o processo até o final. E como sociedade, como amigos, o que a gente tem que fazer é estender a mão para essa mulher e dizer o seguinte: eu sei que é difícil. Primeiro dizer, tu tá num relacionamento abusivo. Pode ser que ela fique braba, né? Fique um tempo sem falar com um amigo, com o parente, porque ela não quer ver. Mas assim, a gente tem que dizer, tu estás num relacionamento abusivo. Mas eu entendo que é difícil para ti ver isso e sair disso. Mas quando tu estiver pronta, minha mão tá aqui. É isso. Não tem como forçar e dizer, olha, tu tem que sair. Não. Quando tu estiver pronta, vem que eu te ajudo. Perfeito. E eu vou entrar justamente nesse... A gente já falou um pouco sobre a família, mas tudo aqui é muito... É um campo muito íntimo, né? É o dela, é o do afeto dela, é de como ela encara isso, é de como ela... O quanto ela suporta. Tu falou uma palavra importante, que assim, ó, a gente tem que entender a dificuldade de trabalhar com esse tipo de criminalidade, porque envolve afeto. E a gente não tem como julgar o sentimento de uma pessoa. Então, assim, uma mulher que ela é assaltada... Ela vai viver um trauma muito grande. Um assalto é uma coisa horrorosa. Mas ela nem sabe quem é esse autor desse fato. Ela vai ter medo dele, mas ela não sabe nem quem ele é, de onde é que ele saiu. Mas e quando ela sofre uma violência por parte de alguém que ela ama ou amor? Então, assim, ó, tudo que envolve afeto, a gente tem que... Tem um psiquiatra que tem uma fala num documentário muito interessante que chama... Um documentário que está disponível no YouTube, inclusive, que chama... Precisamos falar com os homens? Ponto de interrogação. Uma jornada pela igualdade de gênero. Esse psiquiatra, no meio desse documentário, ele diz assim... Aí, essa mulher chega... Ele é carioca, né? Aquele jeito de falar. Aí, essa mulher chega e me diz que ama o cara. Eu vou fazer o quê? Eu vou condenar essa mulher? Amor, a gente não condena. E é exatamente essa perspectiva que a gente tem. A sociedade tem muito a ideia de julgar as mulheres. O foco não está mais no agressor. O foco está nela. Por que ela perdoou? Por que ela voltou? Por que ela está com ele? Então, assim, mas isso não é de hoje, né? Isso é uma herança que a gente traz desde muito antes ainda, mas assim, sobretudo na época da caça às bruxas, né? Em que houve uma perseguição sistemática às mulheres, no sentido de que... E isso ficou até hoje. Se tem a ideia de que a mulher é vingativa, mentirosa. Então, isso está no imaginário de todo mundo e também do sistema de justiça. Quando uma mulher faz uma denúncia, sempre se pensa assim... mas será que ela não está fazendo isso que ela por causa fez? disso, por causa daquele outro? Qual é a intenção que ela tem por trás? Ele parece tão bom homem, né? Por que ela botou uma Maria da Penha nele? Será que ela está interessada? Ele é trabalhador. Exato. Então, assim, tudo que um homem diz, ok. O sistema de justiça não questiona. Tudo que uma mulher fala, será? Né? Então, a gente tem que lidar com isso e tem que falar. Mas achei importante a gente fazer esse recorte, porque a gente está falando onde as coisas acontecem num ambiente sagrado, que a gente já falou que é a família. Mas como é que essa rede, como é que o Estado entra para apoiar essa mulher nesse ambiente? Porque ela está, de certa forma, sem achar a saída. Ela não tem uma saída ali, né? Como é que vai se fazer esse resgate se a família é o lugar sagrado, onde a gente não bota a colher, onde a gente não entra? Então, tem que botar a colher, né? E assim, quando uma mulher ela sofre violência e ela, dentro daquele tempo dela, ela consegue pedir ajuda, para ela não vai bastar ela fazer um registro de ocorrência. Não é só isso.
Essa mulher ela precisa de uma rede de apoio completa. A depender do grau de vulnerabilidade social dessa mulher, ela vai precisar de muitas coisas. Então, fazer um registro de ocorrência para ela não vai bastar. Ela vai registrar a ocorrência, mas depois ela não vai conseguir dar conta das contas da casa, ou ela vai ter que sair daquela casa, ela não vai ter como cuidar das crianças porque não tem creche suficiente. Então, assim, é toda uma questão bem complexa que essa mulher precisa que o Estado esteja por inteiro com ela. Então, ele tem que estar ali fazendo uma busca ativa, amparando essa mulher para ver o que ela precisa. Ela precisa de um aluguel social? Ela precisa de cesta básica para, no primeiro momento, os filhos dela não passarem fome? Porque quando as mulheres são perguntadas, né, eu sempre cito uma pesquisa do Data Senado de 2023. As mulheres perguntadas, motivos pelos quais elas não denunciam seus agressores. Tá? Em primeiro lugar, com mais de 70%, aparece o medo. As mulheres têm medo. Em segundo lugar, aparece a dependência financeira. Em terceiro, com a mesma quantidade, preocupação com a situação dos filhos. Que é isso? Elas pensam, tá, eu vou deixar... Mas e aí? Ele não vai me dar dinheiro. Como é que eu vou sustentar essas crianças? E elas têm muito medo de perder os filhos. Porque essa é uma das ameaças dos agressores. Eu vou te tomar os filhos, tu não vai ter como cuidar, eu vou te tomar os filhos. E elas têm medo disso. Então, as mulheres, por vezes, elas permanecem nas relações abusivas com medo de perder os filhos e de não saber como é que vão criá-los. Então, a gente tem que pensar, saber o motivo pelo qual as mulheres não deixam uma relação é importante para a gente saber que políticas públicas a gente vai fazer para amparar essas mulheres. A gente não precisa beber toda a sopa para saber se ela está salgada. Por isso que é tão importante pesquisa científica. Porque tu pergunta para as mulheres e tu tem uma ideia. Né? Naquela colher de sopa, tu tem uma ideia do que a gente precisa fazer por elas. Tu trouxe a questão dos filhos, que são vítimas desse processo todo, dessa violência toda. E, recentemente, a gente viu uma certa escalada também no uso dos filhos como um instrumento aqui de vingança contra essas mães, né? de que traz essa relação de poder para a nossa frente. O que se chamou de violência vicária, é o termo que se usa, né? O termo técnico. Como é que o sistema de justiça precisa evoluir para tratar desse fenômeno? Porque ele é um fenômeno emocional. E a gente estava nos bastidores falando sobre essa mulher compartimentada, né? Então, e tem mais um elemento, além de compartimentar, a mulher tem mais um elemento que é os filhos nesse processo. Isso é um fenômeno invisível, na verdade, assim, que agora, né, a violência vicária não é nova, né? E a gente tem a impressão de que explodiu isso. Não. Isso começou a ser noticiado, porque isso não é novo. Os homens usando os filhos para atingir as companheiras é algo bem antigo. Né? E isso já vem acontecendo. Tanto é que assim, aquele júri que aconteceu há pouco tempo aqui em Alvorada, do pai que matou os 4 filhos, é um júri que é um fato que aconteceu há mais de 2 anos. Né? Mas aqueles 2 fatos que aconteceram muito próximos aqui no Rio Grande do Sul, aquela barbárie do pai que joga o filho vivo de cima de uma ponte, aquilo reacendeu esse debate, que acontece cotidianamente. Isso faz parte da vida de uma mulher que quer se separar e o companheiro não admite a separação. Isso faz parte, porque ele vai utilizar os filhos contra ela, para fazer com que ela permaneça. E algumas mulheres retomam a relação por conta disso, para não ver o sofrimento dos filhos. Então, assim, a violência vicária, ela está presente nas relações, as varas de família não estão preparadas para lidar com isso. Então, assim, mas é algo de mudança de perspectiva, né? Assim como há um tempo atrás o sistema de justiça criminal não estava preparado para trabalhar com violência doméstica, hoje a gente já está um passo além, né? Quando eu faço ali pelo centro de apoio, eu faço as capacitações, o meu foco agora é atingir, né, os colegas e os juízes das varas de família, porque a perspectiva de gênero, ela é muito ampla. Ela não é para ser aplicada em vara de violência doméstica apenas. Ela tem que ser aplicada no sistema de justiça como um todo. E o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ, ele faz todo esse atravessamento. O CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, também está elaborando um protocolo que está pronto, vai ser lançado, nos mesmos moldes do protocolo do CNJ para isso, que é para orientar a atuação de um promotor de justiça com perspectiva de gênero, ou seja, vendo as desigualdades estruturais e históricas que fazem com que o direito, se ele for neutro, ele é injusto. Ele não pode ser neutro, porque há desigualdades históricas que precisam ser visualizadas e compensadas. Então, esse manual ensina como fazer isso. E em relação a uma mulher que sofre violência,
ela precisa ser vista pelo sistema de justiça como uma só. Porque senão o juiz da violência doméstica diz uma coisa, aí o juiz lá da vara de família diz outra coisa, aí o juiz lá da infância e juventude, porque às vezes tem a denúncia de maus tratos, né? E aí vai abrir um processo que a gente chama isso de lawfare de gênero, né? Os advogados estão, às vezes, muito hábeis em fazer esse lawfare. As mulheres, elas esgotam todas as suas energias físicas, psíquicas e econômicas também, para se defender de tanta acusação. Vem uma acusação de alienação parental, que aí cai lá na vara de família, para que ela perca a guarda dos filhos. Vem a alegação de maus tratos, que vai para lá no juizado da infância e juventude. Ou seja, é um imbróglio tamanho que essa mulher se rende. Né? Ela se rende, ela não... e aí lá na vara criminal vem denunciação caluniosa, dizendo que ela fez uma acusação de violência, mas não era. Então, e assim, e é como eu te disse, a palavra de uma mulher sempre é colocada em dúvida. Então, geralmente, elas estão em desvantagem dentro do sistema de justiça se o juiz, se o promotor, se o defensor público não tiver uma perspectiva de gênero para entender o que está acontecendo. A gente tem muito a avançar nisso, apesar, né, de reconhecer que já tivemos alguns avanços. Falar sobre isso já é um avanço. Com certeza. Mas a gente tem bastante a avançar Tem ainda. muita coisa a avançar. E a gente vai seguir nessa conversa densa, mas necessária. Mas antes disso, vamos fazer uma pausa, respira e aproveita para conhecer o parceiro que está viabilizando este espaço de troca. Nos últimos tempos, não faltaram desafios para o Rio Grande. Agora, o desafio é outro: construir o futuro. Um futuro que tem crescimento, mas de forma sustentável, que tem produção e preservação, que tem novas oportunidades para todos. A escolha é nossa. Por isso, a Assembleia Legislativa vai buscar soluções para o desenvolvimento do Estado com o Pacto RS 25, porque o crescimento sustentável é agora. A gente vem falando em situações que dá a entender que são mulheres que não estão, de fato, empoderadas. Mas a violência ela acontece com todas as mulheres. O empoderadas aqui, porque é o termo, né, que se usa, mas existe um medo, uma vergonha, e talvez para essas mulheres que, sei lá, têm as suas empresas, que estudaram, têm suas pós-graduações, que estão num outro ambiente, isso parece falar sobre isso parece as colocar num lugar ainda mais difícil, né? Uma outra frustração ainda pior, né? Infelizmente, a violência doméstica e familiar, ela é extremamente democrática. Ela não escolhe origem, classe social, grau de instrução. Ela atinge qualquer mulher pelo seu gênero. E ela atinge 1 em cada 3 brasileira com mais de 16 anos. Uma em cada 3 brasileira com mais de 16 anos já sofreu violência praticada por parceiro íntimo. Violência física ou sexual praticada por parceiro íntimo. 1 em cada 3. E quando eu digo 1 em cada 3, eu incluo eu e tu nisso. Tá? Então, assim, a gente tem uma ideia, não é aquelas mulheres lá da periferia. Não. Todas nós somos vulneráveis. Mesmo trabalhando com isso, eu também, pelo meu gênero, eu sou vulnerável, porque essa é uma desigualdade estrutural. Mas a gente também tem que lembrar que nós não somos todas iguais. Então, algumas de nós são ainda mais vulneráveis. É aquilo que a gente fala das interseccionalidades. As mulheres negras são mais vulneráveis. Tanto é que o número de feminicídio de mulheres negras nos últimos 10 anos aumentou mais de 64%, enquanto o feminicídio de mulheres brancas diminuiu em torno de 9%. As mulheres quilombolas, as mulheres indígenas, as mulheres com deficiência. Então, são múltiplas as possibilidades de vulnerabilidades que se atravessam para além do gênero. Mas mesmo uma mulher branca, de classe média, rica, com ensino superior, mesmo essa mulher, ela pode ser, sim, vítima de violência de gênero. E ela tem 30% de chance de ter sido, né? Já que é 1 em cada 3. Mas claro que há um preconceito muito grande em relação, né, a isso. Porque a mulher ela é sempre julgada. Né? Mas por que ela só denunciou agora? Mas por que ela deixou isso acontecer? Então, as mulheres realmente elas têm vergonha. Vergonha é um dos motivos pelos quais as mulheres não denunciam. E tem medo também. Muito medo. Porque quando esse agressor diz eu vou te matar, pode ser que ele não mate. Nem todas as ameaças de morte se tornam um feminicídio. Mas quase a maioria
dos feminicídios foi antecedida de uma ameaça de morte. E as mulheres estão morrendo. Então, assim, os homens, quando eles terminam um relacionamento, eles não têm medo de morrer. Eles têm medo que a ex, né, deu uma surtada, né? A ex louca, né? Que ela dê uma surtada, que ela arrisque o carro dele, que ela faça um stalking na nova namorada, que esse tipo de coisa. Mas eles não têm medo de morrer. A gente tem medo de morrer. E a gente tem razão para ter medo de morrer, porque a gente efetivamente está morrendo quando a gente diz não. E quando a gente enxerga, quando a gente pode ajudar uma mulher, ou quando ela precisa de ajuda, onde é que ela deve buscar isso? Quais são os primeiros movimentos então, de uma assim, mulher tem algumas que coisas muito isso? práticas, assim, Okay. né? É importante, assim, se tu vê, né? Tu conhece uma amiga, uma colega, oferecer uma ajuda prática, assim. Se oferecer para ir com ela na delegacia de polícia, caso ela queira. Mas não dá para pressionar essa mulher, que, como eu disse antes, cada mulher tem o seu tempo. E esse tempo pode ser 1 mês, 1 ano, 10 anos, 40 anos. Tem uma pesquisa da Safiotti que aponta que as mulheres demoram, em média, 10 anos para sair de uma relação abusiva. É muito tempo. Mas é. Então, a gente tem que também entender isso e deixar essa mão estendida. E dizer para ela, quando tu quiser, eu tô aqui. Eu posso ir contigo na delegacia, eu posso te ajudar a procurar uma advogada, advogadas, as advogadas que trabalham com perspectiva de gênero. Eu posso te ajudar. Também oferecer abrigo para ela, se ela precisar sair de casa, vem passar um tempo comigo. Mas tem uma coisa muito importante, que é o seguinte: se essa mulher tiver com risco de vida, não é aconselhável acolher essa mulher na sua casa, porque o feminicida pode ir lá matar ela e a pessoa que acolheu. Quando uma mulher tem risco de vida, ela precisa ir para um abrigo. As casas-abrigo, que são locais exclusivos para mulheres com risco de vida decorrente de violência doméstica, elas ficam em lugar seguro, porque é um lugar que ninguém sabe onde fica. Né? Aqui em Porto Alegre tem uma casa, né, do município, tem outras também, mas tem essa do município, ninguém sabe onde é o endereço dela. Ela não tem nenhuma identificação e ela tem segurança. Então, o feminicida não vai entrar e colocar todo mundo em risco. Então, isso também é importante. Então, oferecer essa ajuda prática de ir junto na delegacia de polícia, dar esse apoio para ela, mostrar para ela também quais são assim, os canais de denúncia. E também é importante fazer um plano de segurança. Isso não é exatamente uma pessoa amiga que vai fazer. Assim. O centro de apoio tem um modelo de plano de segurança, né? Que é importante as mulheres terem acesso. Tá? Isso está na página do Ministério Público. Quando entra ali na página do Ministério Público, vai ali onde tem o Centro de Apoio de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, ali está o plano de segurança. A gente vai deixar nos links. O plano de segurança, por exemplo, ele indica... exemplo, mapeia... É horrível ter que falar isso para uma mulher, mas estão morrendo 4 por dia. Mapeia dentro da tua cabeça quais lugares da casa para os quais tu pode fugir. Não vai fugir para dentro de um cômodo que não tem saída para a rua. Não vai para dentro da cozinha, porque a cozinha tem faca. Não vai para dentro da garagem, que é onde tem também instrumentos perfuro-cortantes. Tem sempre contigo uma cópia de todos os documentos importantes na tua bolsa e também a cópia da chave. Uma cópia da chave, se ele te trancar em casa, tu tem como fugir. Cópia de documentos importantes, se tu precisar fugir de uma hora para outra. Daí tu tem pelo menos os teus documentos, estão ali. Receitas também de remédio controlado, teu ou dos filhos, enfim. Ensina as crianças a pedir ajuda para 190. É horrível ter que dizer isso, mas os filhos têm que saber o que é 190, saber o próprio endereço e saber pedir ajuda se precisar. Se tiver em cárcere privado, daí tem várias hipóteses. Esse plano de segurança, ele diz, quando está pensando em sair, o que tem que fazer. Depois que já saiu de casa, o que tem que fazer. E se tiver em cárcere privado? Uma das coisas que sugere ali... Tem mulheres que ficam anos em cárcere privado, por incrível que pareça. E são resgatadas depois de anos, né? Mas, às vezes, essa mulher, o agressor permite que ela use o telefone, por exemplo, para pedir comida, né? Sob monitoração dele, ele está ali. E aí, essa mulher pode, por exemplo, ligar para a Brigada Militar e pedir uma pizza. E, claro, que o policial militar vai dizer que não é, que é um trote, enfim... Insiste no sabor da pizza, no endereço, que vai. Esses dias eu vi no Instagram, ainda achei bem interessante, uma gravação de uma mulher pedindo um frete. E aí a policial militar disse assim, não, aqui é Brigada Militar. E ela respondia, eu sei, eu sei.
E aí ela, tá, mas eu queria um frete. E aí a policial dizia, não, mas aqui... E ela dizia, eu sei. E aí a policial disse assim, é violência doméstica? Ela disse, é. Tá, e qual é o seu endereço? Ah, então o frete é para tal lugar e tal lugar. E aí a mulher foi resgatada. Então, assim, tem que pensar, né? É horrível a gente ter que dizer para uma mulher pensar numa coisa dessas, mas essas coisas acontecem. Assim, quando eu converso com vítimas, eu sempre digo, eu não queria te dizer isso, mas eu preciso te dizer. A última vez que eu conversei, porque agora eu não trabalho mais diretamente com vítimas, né? Mas a última vez que eu conversei com uma mulher em situação de violência, em que eu disse isso para ela, cerca de 1 mês e meio depois ela levou 9 facadas. Né? Eu encontrei com ela agora, ela já está bem, ela não morreu. Mas, assim, isso é um trauma que não tem explicação. Né? E eu ainda comentei com ela, enquanto a gente está conversando, eu conversei com ela por vídeo, enquanto a gente está conversando, eu consegui preencher mentalmente na minha cabeça o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, que é aquilo que as vítimas preenchem lá na delegacia de polícia, e eu consigo ver que tu tem risco extremo para feminicídio. O Formulário Nacional de Avaliação de Risco, ele é um documento assim, com várias páginas, que quando uma mulher registra ocorrência, ela também preenche esse formulário. Esse formulário, ele foi feito com base em estudos internacionais, a partir do que a gente chama de autópsia do feminicídio. Tu analisa um grupo de feminicídios e analisa o que aconteceu antes dele. Antes do feminicídio, o que aconteceu? Teve perseguição sistemática, o stalking? Isso é fator de risco. Teve ameaça de morte? É fator. Ele tinha arma em casa? É fator de risco. Ele disse uma frase parecida com se tu não é minha, tu não é de mais ninguém? Isso é fator extremo para feminicídio. Isso é fator extremo para feminicídio. Então, assim, todas essas questões que aconteceram que antes de um ela feminicídio... não tenha nenhuma ideia de que todas essas coisas e outras tantas que aconteceram antes de um feminicídio demonstram o risco de um feminicídio ou de agravamento da violência. Então, é por isso que é tão importante que ela preencha. Não é obrigatório preencher. Não é obrigatório. Mas é fundamental para o juiz entender, quando ele recebe o pedido de medida protetiva, ele decidir se vai ser só uma medida protetiva, se vai conceder a medida protetiva, se vai ser só uma medida protetiva, se vai colocar uma tornozeleira eletrônica nele e ela receber um kit, né, um celular para saber se ele se aproxima ou não. Ah, essa é a função da tornozeleira. Ela identifica também. Ela identifica. Assim, como é que funciona essa tornozeleira? Os dois são monitorados numa tela, 24 horas por dia, né? Ele monitorado pelo GPS, pela tornozeleira, e ela tem um celular. Não é um celular, porque o único aplicativo que instala é o da tornozeleira. Mas é igual um celular. E ela anda com ele. E assim, se ele viola a zona de exclusão, que a zona de exclusão é ela, por exemplo, onde ela está, ele não pode ir. Mas às vezes pode ser sem querer. Ela pode estar num shopping, ele vai no shopping e não sabe que ela está. Ele viola a zona de exclusão. A polícia militar vai ligar para ele, perguntar o que ele está fazendo ali e mandar ele sair. Se ele não sair, desloca imediatamente uma viatura até ele e uma até ela. Ao mesmo tempo em que, se ele segue avançando, aí o celular dela vai tocar. Se ele sair, ela não fica nem sabendo que ele estava ali. Mas se o celular dela tocar, quando ela abre, ela vê na tela do celular de onde ele está vindo. Ela consegue ver pelo GPS de onde é que ele está vindo, então ela consegue fugir para outro lado. Então, assim, é um sistema muito bem pensado, é um sistema que está funcionando já há mais de 1 ano aqui no Rio Grande do Sul. E ele é muito bem pensado porque, assim, vê todas as hipóteses. Até agora não aconteceu nenhuma fatalidade, nenhuma mulher, né, foi agredida, né, usando esse dispositivo, porque elas realmente ficam mais seguras. Então, assim, eu sou uma grande defensora dessa modalidade, né, porque é bem interessante. Quando a gente fala em enfrentar a violência contra a mulher, nós falamos de algo que exige coragem, rede e compromisso coletivo. Essas conversas só se sustentam porque há instituições que reconhecem a importância de dar visibilidade a essas vozes. Agora, ouça a voz de quem nos acompanha neste episódio, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Nos últimos tempos, não faltaram desafios para o nosso Rio Grande do Sul. Agora, o desafio é outro: construir o futuro. Um futuro que tem crescimento, mas de forma sustentável, que tem produção e preservação ao mesmo tempo, que tem novas oportunidades para todos. A escolha é nossa.
Por isso, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul lançou o Pacto RS 25, um movimento para juntos debatermos e encontrarmos novas soluções para o crescimento e o desenvolvimento do nosso Estado. Junte-se à Assembleia Legislativa, participe dos eventos e vamos todos construir um novo Rio Grande, porque o crescimento sustentável é agora. Doutora, a gente falou sobre ferramentas. A gente sabe que essas ferramentas existem, estão mais sofisticadas, mais acessíveis, mas os dados mostram que as mulheres seguem morrendo, né? Sem nunca ter acessado elas, de alguma forma, né? O que falta, de fato, para que essas políticas de proteção sejam mais efetivas? Onde é que nós não estamos olhando? O que nós não estamos educando, ensinando ou mostrando? O que está faltando? Realmente essa é a grande angústia, né? Eu acho que falta uma articulação maior em rede, Perfeito. né? Porque as mulheres têm medo. Aquela pesquisa já nos mostrou que esse é o principal motivo pelo qual elas não denunciam, né? E elas têm medo do agressor porque realmente eu vou denunciar. E aí, o que vai acontecer comigo? Se há uma rede que funciona, né? Todo mundo sabe que essa rede funciona, né? Se ela ao cogitar a ideia de fazer uma denúncia, ela souber que ela vai ter a seu dispor uma rede que vai acolher, né? Não só para levar para uma casa-abrigo, porque casa-abrigo é para caso de risco de morte, mas que ela vai ter as políticas, todas as políticas integradas, né? Por exemplo, as mulheres que estão em situação de violência, elas têm prioridade no Minha Casa Minha Vida. Uma mulher que é vítima de violência, se ela precisa sair de onde ela está, e geralmente elas querem sair de onde ela está, né? Elas querem ir para longe, elas querem fugir, e ela vai para o outro lado da cidade, ela tem prioridade, ela simplesmente não se pergunta para a escola daquele lugar se tem vaga ou não. Tem vaga. As mulheres não sabem disso, né? Então, assim, é um direito dela colocar o filho lá, mesmo que não haja vaga. Para aquela criança vai haver, né? Então, e dentre outras tantas possibilidades, como auxílio aluguel, enfim. Então, essas políticas públicas, elas têm que estar mais disponíveis para as mulheres, né? E também é uma questão de saber os seus direitos, né? Quando indagadas, um dos motivos pelos quais elas não denunciam, elas também não conhecem seus direitos, né? As mulheres não sabem. E o sistema de justiça ainda não está também preparado para esse acolhimento. As mulheres são muito revitimizadas. Elas sabem dessa revitimização que costuma acontecer, desde o primeiro até a última etapa no sistema de justiça. Desde a primeira vez que ela vai numa delegacia de polícia, e às vezes esperar 7 horas para ser atendida é uma revitimização, né? Então não precisa ser uma revitimização explícita, né, com palavras, mas são diversas as formas de revitimização. Então, eu acredito que essa é um dos motivos, né? Mas o medo é algo que pesa mesmo, assim, e isso as pesquisas mostram. E que proteção a gente pode dar para essas mulheres? Nós temos esses mecanismos, então. A tornozeleira eletrônica é um mecanismo. Se ela tem medo de denunciar e depois ele matar, né? O que as pesquisas mostram é que os homens, quando eles recebem uma medida protetiva de urgência, na sua maioria, eles recolhem as unhas e cumprem, porque eles veem que o Estado está botando o dedo naquela relação e eles sabem que vão para a cadeia, eles recolhem, né? Alguns, não adianta, eles descumprem a medida protetiva, mas é muito importante que quando a mulher ela tem a medida protetiva, ela tem que entender que a medida protetiva ela protege sim, tanto é que a maioria das mulheres morre sem medida. Mas ela não é um escudo invisível. Então, no momento em que ela recebe a medida, ela tem que se proteger, né? Naquele período, assim, logo depois, ela tem que se proteger. Ela tem que se trancar dentro de casa, ou se ela saiu de casa, ela tem que ficar no local seguro, né? Então, ela tem que pensar, e o plano de segurança fala sobre isso, até sobre ter um cachorro, sabe? Botar grade no portão, essas coisas todas. Então, durante um período, ela tem que... Aí, ela vai perceber. Se ele deixou ela em paz, essas coisas, né? Tudo vai se acomodando. Mas... 40% dos agressores voltam a praticar violência num período de até 30 meses. Então, ela tem que ficar atenta nesse período, né? Então, assim, tudo vai depender, né, do tipo de agressor. Mas se ele violar a medida protetiva, ela precisa comunicar isso com urgência.
Porque violação de medida protetiva é risco extremo para feminicídio. Ele está mostrando que ele não respeita nada. Se ele não respeita o juiz, ele não está nem aí. E os homens, simplesmente, quando eles resolvem matar as suas mulheres, eles não é algo muito calculado, assim. Eles vão pelo ímpeto daquilo que eles não conseguem admitir, o fato de perder, né? Geralmente o motivo é esse, né? O fato da companheira não querer mais. E é aquela coisa da socialização, né? Ele foi socializado para até que a morte o separe. Essa é uma palavra muito forte, né? Então, a morte vai nos separar. Ela vai morrer. Né? Então, assim, isso é muito simbólico. Muito. Muito simbólico. Muito. E eu ia entrar justamente nisso, né? Que essa violência, ela nasce de uma desigualdade que ela é estrutural. Completamente silenciosa e aceita por todo mundo, né? Ela tá posta. E o quanto nós, enquanto sociedade, somos coniventes com essa estrutura, ou seja, o quanto nós estamos aceitando isso e permitindo que essa escalada aconteça. E ok, aí agora é televisionado, aí nós temos um evento aqui, 10 feminicídios no final de semana, a gente passa discutindo sobre isso e depois a vida volta a um normal, né? E como é que a gente avança no enfrentamento disso como sociedade? Porque eu sei que tu é uma estudiosa disso, quando né? eu falo sobre violência contra a mulher, eu sempre digo assim, a gente tem que dar um passo atrás para falar sobre esse tema, né? Eu acho que é muito importante a gente falar dessas violências, né? Que são pouco faladas, como a violência moral, a violência patrimonial, a violência psicológica, mas essas são violências visíveis. A violência psicológica, ela era bastante invisível até o momento em que em que foi editada uma lei que diz que é crime. A partir dali começou a se falar e hoje ela já é uma violência que as mulheres conseguem perceber, essa violência psicológica. Mas a gente tem que dar um passo atrás e pensar nas violências que são invisíveis e naturalizadas pela sociedade, como é, por exemplo, o trabalho do cuidado. Perfeito. Né? As desigualdades estruturais, as desigualdades econômicas, isso é a causa de tudo isso. Então, a palestra que eu tenho feito ultimamente nesse projeto Calma na Estrada é sobre isso. É sobre aquilo que está muito antes. É sobre o fato de que nós damos para as meninas bonecas e panelinhas. E a gente está dizendo para elas qual é o espaço delas no mundo. É o espaço privado. A gente dá para os meninos bola, carrinho, Lego. A gente está dizendo para eles que o mundo é deles. Que eles podem ser o que eles quiserem. Isso impacta profundamente a autoestima das meninas e das mulheres. E como é que a gente elogia uma menina pequena? A gente chama de princesa, de linda, de bonita. Como é que a gente elogia um menino pequeno? De corajoso, de inteligente, de valente. A gente está dizendo para eles o que é importante. A gente está dizendo para aquela menina, desde muito pequenininha, que o importante na vida dela é ser bonita. Porque se ela não for bonita, ela não tem tanto valor assim. E é por isso que 92% das mulheres no Brasil não gostam dos seus corpos. E 97% dos homens, isso é uma pesquisa bem recente, se acham bonitos. Então, assim, a gente tem uma noção, para eles isso não é um valor, isso não é importante. Para os homens, o que é importante, o que a sociedade diz que é importante, nesses papéis de gênero, é que ele seja o provedor, que ele tenha sucesso financeiro. Então, é por isso que quando a gente tem uma crise, como foi a pandemia, e acredito que agora os resultados da enchente que aconteceu no ano passado, a gente vai ver agora, é que quando o homem ele perde a possibilidade de prover o sustento da sua família, e a Valesca Zanello, que é uma psicóloga fantástica, ela chama isso de dispositivo da eficácia. É nisso que os homens se subjetivam, na possibilidade de ser o provedor. Se ele falha nisso, que é um dos pilares da masculinidade na nossa sociedade, ele lança a mão do outro pilar fundamental, que é a violência. E é por isso, então, que nesses momentos aumenta a violência. E as mulheres se subjetivando, né, no dispositivo amoroso, que também é a prateleira do amor, que é a metáfora que a Valesca usa, no sentido de que nós somos socializadas para sermos escolhidas. E nós só nos sentimos inteiras, como pessoa, se nós temos alguém ao nosso lado, se nós fomos escolhidas, né, por aquele príncipe encantado. Que não existe príncipe encantado. Mas a gente fica, desde muito pequena, né, aprendendo a idealizar isso. E uma mulher que falha no seu relacionamento, ou seja, que ela se separa, ela se sente como falhou como pessoa. Então,
o equivalente para um homem que não tem um emprego, ele não se sente desempregado, ele se sente menos homem. Para uma mulher, o equivalente é se ela não tem um marido, se ela não tem um companheiro, se ela não tem alguém, se ela não tem filho, tudo isso que é o que se espera de uma mulher, ela não se sente validada como pessoa. Ela é uma mulher que não deu certo. Uma mulher que não tem ninguém é uma mulher que não deu certo. É o que vem a respeito dela. E se ela não for, assim, uma pessoa que trabalhou muito, fez muita terapia e conseguiu superar essa socialização, ela também vai achar isso. Essa é uma das razões, e eu digo, é uma das razões porque as razões são múltiplas e são complexas, mas é uma das razões pelos quais a gente vê casais em que é uma mulher incrível, com um cara porcaria, que faz horrores para ela e ela segue na relação, porque ela se sente fracassada se aquilo acabar, porque ela se sente validada pela presença dele. E o inverso não acontece, né? Porque é o modo como a gente está socializando meninas e meninos. A gente precisa mudar o modo como a gente trabalha com eles. Quando eu faço as minhas palestras, eu levo algumas fotos, né, mostrando os meninos com as bonecas. Eu digo, a minha ideia aqui não é fazer com que todos vocês saiam da palestra e comprem bonecas para os meninos. Mas que vocês se perguntem por que não. A gente não espera que aquele menino, quando crescer, seja um pai funcional, seja um pai que cuide dos próprios filhos. Mas como é que a gente não socializa ele para isso? E se o menino demonstra interesse em ter uma boneca, é um escândalo. Né? Não só não incentiva, como coíbe. Não pode. E depois a gente fica muito espantado de ver, né, ele lá dizendo, mas é que eu não levo jeito, eu não sei pegar. A única coisa que um homem não pode fazer com o próprio filho é amamentar com o próprio peito. O resto ele pode fazer absolutamente tudo. Mas não é o que a gente vê, porque há esse imaginário de que mulher leva mais jeito, que mulher naturalmente... Nada é natural. Tudo é socialmente construído. Isso é gênero. Né? Gênero é isso, né? Então são os papéis de gênero socialmente construídos dessa forma, que mulheres têm que cuidar, que mulheres são mais amorosas, são mais maternais, que os homens são feitos para o trabalho. E quando a gente ocupa os espaços de forma inversa, a gente sofre violência. Então, menos de 5% das CEOs no mundo, nas grandes empresas, são mulheres. Porque a gente tem menos capacidade? A gente é menos inteligente? Não. Mas a gente não consegue naturalizar uma mulher num espaço de poder. Uma mulher num espaço de poder, né, comandando uma grande corporação, todo mundo vai prestar atenção na roupa que ela está, como é que é o cabelo dela, se ela está gorda, se ela está magra, se ela está velha, porque isso invalida a competência dela naquele lugar. Ninguém fica observando isso em relação a um homem. Ele pode ser o cara mais feio do mundo, mas, enfim... Ele está no lugar dele, porque naturalmente lugar de poder é lugar de homem, não é lugar de mulher. A gente tem que desnaturalizar isso, que são estereótipos de gênero. Então, as mulheres cada vez mais estão ocupando os cargos de poder, apesar de toda a violência que às vezes elas nem percebem que estão sofrendo. Porque a violência é muito grande, sobretudo nos espaços da política, porque a violência política de gênero é absurda. E é por isso que a gente tem tão pouca mulher nos parlamentos. A gente tem menos mulher nos parlamentos no Brasil do que na Arábia Saudita. A barreira de permanência é absurda. Essa violência é terrível. Eu admiro muito as mulheres que vão, porque eu não teria essa coragem. Eu, Ivana. não teria, assim. É muito absurdo, é horrível. Né? E agradeço a todas que estão lá, por mim. Porque, assim, eu acho... São espaços de muita, mas muita violência. Todos os espaços têm violência de gênero. Todos. Acontece que algumas mulheres não percebem, né? O que é mais triste ainda. Com certeza. A realidade que a gente discutiu aqui é extremamente dura. Mas, ainda assim, a gente continua insistindo, né? Nós estamos aqui falando sobre esse tema porque a gente quer que ele mude, né? A gente quer uma outra perspectiva. Na tua visão, onde estão hoje as fissuras deste sistema? Onde a gente pode entrar por essas brechas, onde a gente pode ampliar esse olhar sobre a mulher? Como é que tu te mantém viva e forte para atuar dentro desse ambiente, porque tu enxerga um futuro diferente, Ivana? Exato, a gente tem que ocupar os espaços, em primeiro lugar.
né? E dizer assim, sim, esse espaço é meu. Eu estou aqui, eu sou qualificada para isso, e a gente tem que deixar de lado a síndrome da impostora, que é algo que acompanha toda mulher. Todos nós. A gente tem esse problema de autoestima que começa com o modo como a gente é socializada. A gente não é socializada desde pequenininha para querer ser uma astronauta, né? Ai, que linda, vai ser uma engenheira. Não, né? Nos dão bonecas, nos dão as coisas do cuidado, e as que querem ser uma matemática, né? Elas saíram da curva por si só. Mas por isso que são tão poucas. E quando entram nesse nicho, sofrem muita violência. A gente tem que ocupar os espaços e apoiar as mulheres que estão nesses espaços. Então, assim, nós temos que apoiar umas às outras. O feminismo é sobre isso também, né? Não é passar pano para a mulher que está fazendo coisa errada. Não é toda mulher que está fazendo coisa legal, muito pelo contrário. Não basta só estarmos lá. Tem mulheres péssimas, né? Ocupando cargos e fazendo coisas péssimas, e elas merecem toda a crítica, né? Não é o gênero que define nada, né? Mas a gente tem que apoiar as mulheres que estão percorrendo esses caminhos por nós. E eu vou te dizer bem sinceramente que por vezes eu fico bem desanimada quando eu vejo os números, né, aumentando. Assim, a gente trabalha e todo ano os mapas da violência, os atlas da violência, vem dizer que está aumentando a violência. Dá um certo desânimo, mas assim, eu penso que... E aí também tem pesquisas, né, que mostram quando é que a gente vai ter uma melhora efetiva nisso. A que tem um prognóstico mais favorável diz que a gente vai ter igualdade de gênero em 150 anos. Né? E a gente só vai ter fim da violência de gênero quando tiver igualdade de gênero. 150 anos não tem nem meu pó mais aqui. E aí chega a dar um certo desânimo, mas assim, ó, é o que a gente está fazendo hoje aqui nesse podcast, que vai definir a gente conseguir chegar daqui a 150 anos com igualdade de gênero para quem vier depois de nós. Porque se hoje a gente vota, foi porque teve aquela primeira onda das feministas que foram até torturadas e perseguidas. E a gente consegue votar e ser votada. Se a gente hoje consegue se divorciar, foi por causa daquela segunda onda das feministas que foram lá brigar pelos direitos civis. Se hoje a gente pode trabalhar fora sem pedir autorização para o marido, nem que fosse tácita, é por conta dessas feministas que nos antecederam. Mulheres que na sua época eram extremamente criticadas, perseguidas. E isso, claro, que é um sistema do patriarcado para nos calar. Dizer que a gente é louca, histérica, mal amada, que nós odiamos os homens. Não, tem alguns que merecem um ódio profundo, vamos combinar, né? Mas eu não odeio os homens em geral, né? Inclusive, na minha casa, eu tenho 3, que de vez em quando eu tenho vontade de torcer o pescoço, meu marido e meus 2 filhos. Mas por questões pessoais e não de gênero por si, né? Então, assim, é lógico que a gente precisa enfrentar, né? Discutir e escancarar uma verdade que às vezes não é boa de ver, né? Porque tem violências que eu sofria e não sabia. Achava que não tinha, que não sofria, assim, do alto do meu privilégio de mulher branca de classe média, e eu achava que estava tudo bem. E não tá. E saber disso é dolorido. E fora, né? Fora o que a gente reproduz, né? Eu reproduzi muito isso. Sim. E é como tu disse, é diário, né? É um aprendizado diário. A desconstrução é diária. E, assim, é dolorido saber. É dolorido saber. Então, assim, é como a questão daquele filme do Matrix, as pílulas, né? Vai querer saber a verdade? É dolorido, é ruim, né? Ou vai viver num mundo de ilusão achando que tá tudo bem. Não tá tudo bem. E a gente precisa problematizar isso, né? E chamar todo mundo para isso. E é o único jeito que a gente tem de avançar e, então, daqui a 150 anos, conseguir chegar lá. Perfeito. A Ivana inspira muitas mulheres. Quem são as mulheres que a Ivana se inspira? Nossa, são muitas. Atualmente, assim, eu tenho como inspiração as minhas colegas e parceiras de luta, né? Que são, assim, tem mulheres incríveis, né? A Valéria Scaranci, que é uma colega de São Paulo, a Alice Bianchini, que é uma professora e feminista, advogada, que trabalha com isso. E, assim, teria muitas... Eu tenho medo de ficar citando algumas e acabar esquecendo das colegas. E tem aquelas que nos antecederam, né? Que vieram trazer reflexões profundas, né? Como a Simone de Beauvoir, a Bell Hooks, a Angela Davis, que vieram mudar mesmo, né, a história do próprio feminismo, para a gente problematizar isso e ver.
elas são mulheres inspiradoras, né? E dentre outras tantas escritoras, enfim, hoje, atualmente, a gente tem a Márcia Tiburi também, que é incrível, assim. A Manuela Dávila é uma mulher muito inspiradora e que sofreu muita violência política de gênero, né? E ainda sofre, né? Apesar de não ter um mandato, e é uma mulher que ela é muito odiada, né? Por conta do que inventaram a respeito dela, e isso é algo terrível. Mas ela é odiada pelo fato de que ela não se cala, né? Então, essas mulheres todas que não se calam, né? A Márcia Tiburi foi embora do Brasil porque ficou com medo, né, do que podia acontecer com ela, dadas as ameaças que sofreu. Eu agradeço a elas porque elas abriram e estão abrindo caminhos para nós. E tantas outras também, enfim, que estão fazendo isso por nós. Elas são incríveis. E me inspiram. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso episódio e eu quero agradecer a sua companhia até aqui. Se esse episódio tocou você em alguma parte, se acha que esse conteúdo pode interessar a mais alguém, compartilhe. Ivana, quero te agradecer imensamente por dividir todo esse conhecimento, toda essa informação com a gente, de coração aberto, e foi um prazer imenso te receber. Tu quer deixar algumas palavras finais para nossa audiência? Sim, olha, eu agradeço novamente o convite para estar aqui. É sempre bom falar sobre isso, sempre renova a minha esperança. E eu queria terminar com uma frase de um escritor que eu gosto muito, que é o Mia Couto, e que ele escreve muito sobre violência contra as mulheres, ele escreve muito sobre mulheres, ele é maravilhoso. E tem uma frase dele que diz assim: quem vive num labirinto tem fome de caminhos. E eu entendo que nós, eu e tu, e todas as mulheres e as pessoas que trabalham, né, de alguma forma, fazendo com que as mulheres encontrem o fim desse labirinto, nós somos esse caminho, né? A gente está com essa mão estendida para que essas mulheres possam pegar e sair de dentro desse labirinto da violência. Que lindo. Muito obrigada pela sua participação, um grande abraço e até a próxima.